Eu vou começar aqui com o Pirula. Pirula, você defende a não existência de Deus. Eu creio que Deus não existe. Quais são os fundamentos básicos para você defender a ideia da não existência de Deus? Vamos lá. Então, na verdade é o seguinte, eu costumo separar, aí o professor Tasso, que tem aí a sua formação também em filosofia, né? Eu tenho uma linha filosófica em que eu separo o saber do não saber, do acreditar do não acreditar. Eu sei que mesmo o saber, ele é algum tipo de crença, no sentido de confiança, mas eu acho que você tem ali algum embasamento maior para você conseguir dizer que sabe ou não, né? Por exemplo, eu sei que essa xícara é branca, né? Você pode discutir o que é o branco, o que é o saber, tal, não sei o que, mas a gente pode dizer com quase toda certeza aqui, de 99,999% que essa xícara é branca, né? Agora, então eu não acredito que esta xícara é branca. Eu sei que esta xícara é branca. Então eu costumo separar uma coisa assim, como se fosse... Eu não acredito, eu sei. Isso, eu tô vendo exatamente, né? Então, eu me coloco... Eu não acredito em nenhuma das formas de divindades que me foram apresentadas como ideias, entendeu? Eu acredito que o mundo pode ser explicado, né? Sei lá. Eu não vejo a necessidade de apelar para o sobrenatural ou para o transcendente para explicar a realidade como ela existe. E agora, eu sei se Deus existe ou não? Aí é que entra aquela questão. Eu não sei. É uma questão que não dá para ser respondida por questões normais, né? Porque estamos falando da imaterialidade e a ciência trabalha com o que é material, trabalha com o que é real, o que está calcado na realidade. Dentro da minha interpretação, eu vejo que temos como fazer sempre explicações no mundo material e essas, assim, pelo menos dentro do meu ponto de vista, são as preferenciais. Eu prefiro, por quê? Porque o que é material é mais fácil de saber. Então eu prefiro saber, né? Eu evito acreditar, eu prefiro saber. Então, o que der para saber, eu acho mais confiável e eu acho que vai estar dentro do mais provável, do mais plausível. Não quer dizer que eu não possa acreditar, mas numa lista de prioridades, eu vou dar prioritário para o que eu sei. E aquilo que eu não sei, eu simplesmente lido com essa dúvida e falo, eu não sei. Um monte de coisas eu não sei. Porque se eu for ficar encanado com as coisas que eu não sei, eu vou ficar maluco. Algumas coisas eu tenho interesse e vou atrás. Então, dentro desse entendimento, como eu não acredito nas formas de divindade que me foram apresentadas, então eu sou um ateu. Agora, eu sei ou não sei se existe o transcendente, não importa como se interpreta, como se dá, que poderes ou que características se dá para essa divindade. Okay. Se eu acredito, eu não acredito, porém, se existe ou não, aí é uma outra discussão. Se você vai me falar como que eu prefiro interpretar o mundo, eu prefiro interpretar como se não existisse. Primeiro, porque eu acho que as explicações materiais devem ser preferenciais. E segundo, porque eu estou satisfeito com elas. Como eu estou satisfeito com elas, também não tenho por que ficar pensando em acrescentar outras camadas de conhecimento ou de, sei lá, colocar alguma explicação extra para tentar colocar. Eu estou satisfeito com as explicações materiais. Tassos, diante dessa fala do Pirula, como que você, como um cristão, como alguém que crê na existência de Deus, responde? Há uma distinção clara entre saber e crer. Eu concordo neste ponto. Inclusive, uma das ideias que mais perpetuaram-se pela filosofia foi a que foi desenvolvida por Platão no Teeteto, que ele dizia que o conhecimento é uma crença verdadeira e justificada. A crença faz parte do conhecimento, mas não o substitui. É preciso que haja uma justificação e haja verdade. Interessante que essa ideia se mantém no curso do tempo e na história intelectual humana, ela é apenas afetada por um pequeno artigo que é publicado por Edmund Gettier, nos anos 60, que o artigo se chama, né? É a crença verdadeira justificada? Que ele dá alguns contra-exemplos, que é outro assunto, mas é muito interessante do ponto de vista intelectual. Então eu mantenho essa distinção entre conhecer e saber. Mas o que eu trago à mesa é que a fé cristã é a fé que traz evidências. Ela traz a verdade e traz a justificação. Ela não se nega desse seu critério. Seu critério é abraçado pela fé cristã. Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, no verso 15, as escrituras dizem que devemos estar preparados para apresentar a razão da esperança que há em nós. Então a fé cristã não é uma fé que não tem base na razão. É possível crer sem base na razão? Mas essa crença não é a de base cristã. O fundamento da crença cristã é buscar a evidência e, portanto, se transformar em um conhecimento. Interessante que o próprio Jesus de Nazaré, isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 22, no verso 37, ele é questionado sobre qual é o maior dos mandamentos. Ele diz: amar a Deus com toda a sua alma, seu coração e o seu entendimento, a sua capacidade intelectual. Então a proposta do cristianismo, diferentemente de outras visões de mundo, né, religiosas,
não é uma crença que não pensa. Então Jesus de Nazaré, que é o Deus encarnado na cosmovisão cristã, diz o seguinte: nós temos que pensar nossa fé. O entendimento, a capacidade intelectual faz parte da experiência cristã. Aí você coloca depois que você diz que o mundo é explicável. De fato, o mundo é explicável, mas isso não quer dizer que Deus não existe. Faz parte também da cosmovisão cristã. A inteligibilidade do mundo é uma consequência da assunção da existência de Deus. A existência de Deus pressupõe que o mundo seja inteligível, porque organizou o mundo inteligentemente. Há essa pressuposição pelo fato de que Deus existe. Em outras palavras, o fato do professor dizer que a ciência explica o mundo, isso não é uma oposição à existência de Deus, muito pelo contrário, é uma decorrência do fato de Deus existir. Por quê? Porque Deus existe é que o mundo é inteligível. A ciência só existe diante da pressuposição de inteligibilidade no mundo. E como você quer entender o mundo pela inteligência se você não pressupuser que o mundo é organizado inteligentemente? E por fim, dizer que a ciência é, portanto, uma expressão dessa perspectiva de que Deus existe, tanto é assim que a ciência moderna só aparece em países de matriz cristã. Então, o cristianismo é o pano de fundo onde a ciência se dá. As universidades, por exemplo, as maiores e melhores universidades do mundo, que tentam explicar o mundo, nascem como escolas de discípulos cristãos. Harvard, Princeton, Yale, Cambridge, Oxford, foram todas nascidas como escolas de discípulos cristãos. Inclusive, o lema original da Universidade de Harvard é verdade para Cristo e a igreja. Então, para resumir, eu mantenho a posição, concordo, de que conhecimento é uma coisa, crença é outra, mas eu esclareço que na base bíblica e escritural do cristianismo, a nossa experiência de fé, ela exige evidência e justificação e, portanto, ela cumpre os requisitos que é colocado na história intelectual humana, que nasce no livro de Teeteto, escrito por Platão e dura durante toda a história intelectual, de que o conhecimento é uma crença, não apenas ela, mas é uma crença verdadeira e justificada. Ok, Pirula.